Senhor, nós te damos graças pelo rico privilégio de podermos estar na presença do Rei. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor sujeitou ao Rei, ao Teu Filho, todas as coisas. Nos céus, na terra e debaixo da terra, Jesus Cristo é o Senhor. E como partimos o pão nessa manhã, nós aguardamos essa manifestação tremenda, Senhor. Um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós te bendizemos, Senhor, e exaltamos o Seu santo nome. Queremos colocar essa segunda parte da reunião em Tuas mãos, pedir que o Seu Santo Espírito possa perspassar o nosso coração, Senhor, nos conduzindo à bendita pessoa do Teu Filho e à centralidade do Seu interesse nele, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a primeira parte da reunião se encerra aqui. Nosso brother Luciano vai continuar o encargo que o Senhor tem dado a ele, e os avisos vão estar comigo. Então peço aos irmãos que os avisos possam chegar às minhas mãos antes do término da reunião. O Senhor nos conduza, nos dê centralidade e possa levar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Amém, irmão? Amém. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. O relógio ali está faltando uma pilha. Então a gente vai... Oi? Já chegou a pilha, só falta botar então. 9h14. Eu quero abrir, irmãos, continuando aquele sentimento na palavra, aqui no livro de Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, a partir do verso 1. Nós te bendizemos, Senhor, mais uma vez. É um privilégio estar na Tua presença, Senhor. Muito obrigado. E o Senhor, além de ter nos chamado com tão rico chamamento, o Senhor também nos deu o privilégio de Te servir. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós só ganhamos, nós só fomos abençoados. Louvado seja o Teu nome. E concordamos aqui com as orações dos nossos irmãos, que o Senhor nos conduza aqui na Tua palavra. O Senhor mesmo disse que a exposição das Tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Por isso pedimos a Ti que o Teu Espírito sopre novamente a Tua palavra para nós, nos falando, nos edificando conforme a Tua vontade. Reconhecemos aqui a limitação de quem fala e de quem ouve, e por isso pedimos a Ti que em tudo nos conduza. Declaramos a nossa dependência do Senhor. Que o Senhor também desfaça toda a obra das trevas, todo o levante do inimigo, que vai de encontro ao que o Senhor deseja fazer. O Senhor repreenda em nome de Jesus. Irmãos, Provérbios 3, 1 em diante diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Irmãos, para os irmãos que têm acompanhado o sentimento que temos falado nos últimos domingos, os irmãos sabem que nós temos falado dentro do sentimento do versículo que eu vou repetir aqui, o 9 e o 10. Honra ao Senhor com os teus bens
e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Nós temos falado, nesses últimos domingos, sobre esse sentimento. Qual o sentimento? Que a Bíblia, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, a palavra de Deus nos apresenta o princípio de dar, o princípio de ofertar. Então, por isso que eu repeti o versículo 9 e o 10. Honra ao Senhor com os teus bens. Está na Bíblia, é para nós. Se você está escutando essa mensagem hoje pela primeira vez, recomendo que você escute as outras que estão gravadas, porque não dá para a gente repetir tudo aqui. Mas o sentimento é esse, é que a nós, que já nos tornamos seus filhos, por termos recebido a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Senhor nos ensina que a nossa renda, os nossos bens, não são somente para servir às nossas necessidades, mas eles são também para que a gente reparta, para que a gente oferte, para que a gente ajude a outros. Mas eu fiz questão de ler não somente o versículo 9 e 10, eu fiz questão de ler o trecho que engloba esses versículos. Por quê? Para que todos nós entendamos, e os irmãos, se não entenderem agora, vão entender daqui a pouco, para que todos nós entendamos que o ofertar, o dar uma parte do meu dinheiro, da minha renda, dos meus bens, ofertar para a igreja, ofertar para ajudar os santos, ele é um assunto que faz parte da vida cristã. Ele não é o principal assunto da vida cristã. Então, por isso que nós lemos o trecho que tem o versículo 9 e 10. Por quê? Porque, infelizmente, é necessário falar disso. Infelizmente, vivemos numa época em que muitos grupos de irmãos têm transformado esse assunto do dinheiro, esse assunto da oferta, esse assunto do dar, como o principal assunto da vida cristã. De maneira que você, como aconteceu comigo, é vergonhoso falar isso, mas aconteceu. Eu já contei para os irmãos há uns anos atrás, que antes de eu conhecer Jesus, eu fui para uma reunião, num determinado grupo de irmãos, meu irmão me levou. E eu entrei e saí dessa reunião, e ninguém me perguntou se eu já tinha salvação, se eu já tinha recebido Cristo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Ninguém me perguntou isso, não. A reunião toda foi: tem aqui uma vasilha com óleo ungido, e você vem aqui na frente lavar sua mão nesse óleo ungido, e você vai ser abençoado, aquela pregação em cima do óleo ungido. E aí, quem tem R$100 para ofertar, vem aqui lavar a mão primeiro. Aí depois ia descendo, quem tem 50, quem tem 30. A reunião toda foi isso. Eu entrei na reunião pecador, continuei pecador quando eu saí. Se Deus não tivesse misericórdia de minha vida e me ceifasse naquele dia, eu estaria no inferno, condenado eternamente. E no entanto, eu estava ali no meio dos irmãos, e não foi me apresentado o Evangelho de Cristo. Está vendo? Está vendo os irmãos como a coisa está de cabeça para baixo? Você pode até, se estiver ouvindo essas palavras pela primeira vez, você pode até achar que nós estamos falando mal de algum grupo de irmãos. Mas a Bíblia, a gente vai chegar lá, a Bíblia profetiza que no tempo do fim ia acontecer isso. Essa questão do dinheiro, da renda, do negócio, ia se tornar um assunto muito evidente no meio do povo de Deus. Desequilibrado, fora do trilho, fora do propósito original.
Então nós precisamos aprender esse assunto dentro da palavra, como um dos assuntos que fazem parte da nossa vida cristã, o ofertar, o dar, assim como inúmeros outros assuntos que a Bíblia nos ensina, que o Senhor quer que nós pratiquemos como seus filhos. Oferta, dízimo, contribuição está dentro da vida cristã, mas não é o assunto principal, de maneira que a gente gire em torno dele de forma nenhuma. Mas existe, mas está aqui o assunto. É como um irmão essa semana estava nos lembrando, Efésios 4:20, não precisa você pegar não, vou citar para você, depois você pega. Efésios 4:20, quando fala assim, ó, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Essa expressão, aprendestes a Cristo, nos ensina que quando nós nos convertemos, recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Se você estiver aqui nessa manhã e você não tomou essa decisão ainda, nós estimulamos você a que não saia daqui sem hoje entregar sua vida a Cristo Jesus. Amém? Porque essa é a forma de você entrar pela porta no reino de Deus. Então, todos nós, quando recebemos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, essa expressão, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, ela está nos ensinando que quando a gente se converte, a gente é matriculado na escola de Cristo. Está vendo? Quando você entra na escola, você aprende um assunto só? Não. Você aprende matemática, português, geografia, língua estrangeira. São vários assuntos que compõem aquele corpo de ensinamentos que você vai receber. Da mesma forma, eu e você, quando nos convertemos, fomos matriculados na escola de Cristo. E o detalhe, você não aprende assuntos, você aprende uma pessoa. Por isso que está escrito, não foi assim que aprendestes a Cristo. O que é que isso significa? Você recebeu Jesus, eu também. Você nasceu de novo, nos tornamos lá naquele dia bebês em Cristo. A partir dali, esse Cristo que nós recebemos vai sendo desenvolvido em nós. E ele vai formando em nós o seu caráter, para que a gente deixe de representar o nosso caráter antigo de Adão, pecaminoso, distante de Deus, e a gente possa expressar a Cristo no nosso caráter. Então, por isso que a Bíblia fala assim, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. A gente vai a vida cristã toda aprender a Cristo. E Cristo também vai nos ensinar como lidar com esse assunto das ofertas, da contribuição, porque esse é um princípio de Deus. Já mostramos isso aqui. Alguns irmãos ficam assim, mas oferta, dízimo, é um assunto que está no Antigo Testamento e que está no Novo. Aí fica aquela confusão. Está no Novo, está no Velho. No Novo fala de dízimo, no Antigo fala de dízimo, no Novo não fala, fala de oferta. Aí fica aquela confusão de termos, de palavras. Nós já falamos para os irmãos aqui que a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, ela nos apresenta o princípio de dar, o princípio de contribuir, o princípio de que Deus me supre com a minha renda. É por isso que a gente leu aqui Provérbios capítulo 3, 9 e 10. Deus me supre com a minha renda, essa renda, esse salário, esses bens que eu tenho, me abençoam, me suprem, mas também me servem para servir a outros. Então, por isso que está assim, nós não temos nenhum problema de falar desse assunto. Isso aqui para nós não é um assunto melindroso, não. Não pode falar de oferta, não pode falar de dinheiro. Pode, porque a Bíblia fala. Agora, tudo que a gente aprende na Bíblia tem que ser de acordo com o propósito de Deus. Não é um assunto separado que vai servir só a mim, vai servir só a meus propósitos. Há um propósito central de Deus em tudo isso. Na escola de Cristo, a gente também aprende esse assunto. Amém? Então,
a Bíblia está dizendo, a gente acabou de ler aí, que dar uma parte da minha renda, do meu salário, para o Senhor, significa honrá-lo. Você não leu aí? Provérbios 3, verso 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Está vendo? Para além daquela mentalidade, eu vou dar porque os irmãos estão precisando, eu vou dar porque eu tenho um coração assim, assado. Não, o assunto não está em nós, o assunto está em Deus. Eu estou honrando a Deus quando eu pego parte da minha renda e devolvo a Ele. Honra ao Senhor. É porque os irmãos pediram. Não é porque os irmãos pediram, não é porque o irmão pregou que eu tenho que ofertar. Não, meu compromisso é com Deus em primeiro lugar. Honra ao Senhor com os teus bens. Você tem bens? Tem salário? Tem renda? Tem. Honre ao Senhor com eles. Está escrito aqui. Por quê? Você faz isso com toda liberdade, com toda tranquilidade, porque você sabe que esse assunto faz parte da vida cristã, faz parte daquilo que o Senhor quer nos ensinar. E eu não vou repetir, mas já falamos aí em outras ocasiões que o Senhor, Deus não precisa de nada, né, irmãos? Deus, Ele se basta. Imagine Deus precisando de um dinheiro nosso. Inconcebível. Deus não precisa de nada. Nós sabemos muito bem que quando está escrito para a gente poder ofertar, para a gente poder dar nosso dízimo, Ele está fazendo isso primeiramente para curar o nosso coração, para que não haja avareza, para que a gente não fique apegado aos nossos bens. Então, primeiro, o coração curado. Segundo, aquela renda, aquela parte do meu salário que eu estou devolvendo ao Senhor via gasofilácio, ofertando de alguma forma, aquilo, claro, está ajudando os meus irmãos, está ajudando a manter as contas da igreja, porque a igreja tem conta. Claro, isso. O dinheiro não sobe para o céu, o dinheiro fica aqui para suprir as necessidades, mas o que sobe para o céu é o coração, porque quando você entrega parte da renda, parte do salário, quando você entrega, a Bíblia fala assim: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o teu coração. Então, você se desprende. Senhor, eu tenho aqui esse valor, mas não é todo meu. Parte desse valor é meu, eu uso para minha manutenção, para minhas necessidades. A outra parte é para honrar o Senhor, para servir a Ti. Esse é o princípio das Escrituras. E aí, tem um versículo, livro de Malaquias, livro de Malaquias, capítulo 3, verso 8. Esse versículo, irmão, eu não sei o quanto você conhece ele, o quanto você já escutou ele, mas observe, os irmãos, nós estamos falando há pelo menos uns, cadê Jaime? 4 domingos? Pronto, esse é o 5º domingo então. Esse é o 5º domingo que nós estamos falando sobre esse assunto, esse princípio. Hoje, estamos lendo esse versículo. Hoje, depois de passar 4 domingos, a gente hoje lê esse versículo. O que é que isso significa? Esse versículo muitas vezes tem sido usado aí fora da maneira errônea, da maneira equivocada,
para colocar as ofertas, para colocar a contribuição dos santos como um assunto fora do lugar que é o dele realmente. Mas aqui, com toda a liberdade, depois de entender o princípio de dar, depois de entender o ensinamento da Bíblia, que o Senhor nos comunica, a gente lê com toda a liberdade esse versículo aqui. Vamos ler? 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Irmão, responda para mim. Esse trecho que você leu aí comigo, está na Bíblia? É a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus? O que Deus considera importante, eu devo considerar também? Está vendo? Está na Bíblia, irmãos. Todo o assunto das Escrituras, tomado no lugar que é o dele, é corretamente e deve ser ensinado. Então, você leu comigo em Provérbios 3, que é para a gente honrar o Senhor com os nossos bens, com as primícias da nossa renda. Aqui, no final do Antigo Testamento, Malaquias, e é o final mesmo da época, né? Período de Esdras, Neemias, os irmãos tinham voltado para reedificar o templo e estavam já vivendo na Jerusalém restaurada depois do cativeiro, mas a situação espiritual, ruim, péssima. Aí o Senhor teve que dar essa palavra: vocês estão me roubando, diz o Senhor dos exércitos. Como roubando, Senhor? Quando você não traz o seu dízimo e a sua oferta, está me roubando. E aí o verso 10 diz: trazei, está mandando, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. É para trazer, é mandamento do Senhor. Mandamento do Senhor para os seus filhos, não é para os incrédulos, não é para as pessoas que não conhecem Jesus, não, para os seus filhos. Tenho que repetir para os irmãos o que temos falado nesses dias. Não existe pregar para o incrédulo que vem à reunião palavra sobre oferta. Ele não tem que saber de oferta. Ele não entrou nem pela porta ainda. Ele nem nasceu de novo ainda. Você está falando a ele para ofertar? Não. Fale de oferta para os crentes, para mim e para você. Esse assunto é para nós. A gente leu na semana passada que foi por terceira, eu até falei errado, irmãos, a forma de a gente chamar o livro, não é terceira a João, é terceira João, é a terceira carta de João. Lá diz: pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Então os gentios, as pessoas que não se converteram ainda, elas não têm que ofertar para a obra de Deus, elas não têm que ser estimuladas a ofertar, de jeito nenhum. Até porque, primeiro que não é para ela, esse assunto não é para ela. O assunto para ela é: entre pela porta, nascer de novo, receber a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Aí depois disso, você pode ofertar. E se os crentes pregarem para os incrédulos o assunto de oferta, ainda vai produzir no coração deles a imagem errada. Ele vai dizer assim: eu estou ofertando, eu estou contribuindo, então Deus vai me dar a salvação. Ele vai achar, enganado pelo inimigo, pela carne dele, ele vai achar que Deus vai abençoar ele, vai trocar com ele a salvação pela oferta que ele deu. Então a gente repete 200 vezes, já repetimos nessa mensagem aqui. Essas palavras que estamos falando
são para os crentes, para mim e para você. Então, é mandamento, é para trazer a casa do tesouro. Que casa do tesouro é? Porque lá no templo tinha o lugar onde eram recolhidos os dinheiros, as ofertas de animais, os cereais. Tem uma casa do tesouro. Assim como na igreja, você tem o gasofilácio, aonde eu chego e deposito parte do meu salário, parte da minha renda. E a igreja tem os irmãos, os diáconos, que cuidam das finanças, que eles vão pegar essas ofertas e vão direcionar para as necessidades da igreja, para ajudar algum irmão. Eles vão administrar as ofertas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E está dizendo aí por quê? Para que haja mantimento na minha casa. Está escrito ou não? Você leu comigo e saiu ou não? O Senhor está dizendo, traga as suas ofertas para que a minha casa tenha dinheiro para as suas necessidades. É mandamento do Senhor. Se não fizer isso, a gente falou na semana passada, se eu recebo meu salário ou tenho minha renda e eu não trago a parte do Senhor, eu estou retendo, segurando aquilo que era para eu dar. Falamos na semana passada, está gravado. 2 aos Coríntios, capítulo 9, fala assim: de pão e de sementeira. O dinheiro, a renda, o salário que o Senhor faz chegar às nossas mãos, ele é dividido pela Bíblia em dois assuntos, em dois departamentos. Um é pão e o outro é sementeira. Pão é aquilo que eu uso para minhas necessidades. Eu vou comprar alimento para minha casa, vou pagar minhas contas, vou botar combustível no carro, vou pegar meu ônibus. É com aquela parte que a Bíblia chama de pão. Mas não tem só pão, tem sementeira. Ou seja, tem uma parte da minha renda, tem uma parte do meu salário que Deus diz é para dar. Como uma semente que você planta e aquela semente faz nascer, faz frutificar, não é assim? É a mesma coisa. Uma irmã, na semana passada, ela até me chamou a atenção para um versículo lá de 2 a Coríntios capítulo 9. Leia por favor comigo. Nós lemos na semana passada e ela me chamou a atenção para isso. 2 Coríntios 9. Já vou dizer qual é o verso para os irmãos. Não achei ainda, sabia? Pronto, é o verso 7. 2 Coríntios 9, 7. Que diz assim, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Não com tristeza ou por necessidade. Prestou atenção? Essa frase aí. Irmãos, o princípio de dar é tão lindo, é tão maravilhoso, que começou em Deus. Deus foi o primeiro que deu e continua dando até hoje. E não é só, e não foi pouca coisa que Ele nos deu, não. Oi? Hein? Por constrangimento, você falou aí, Rogério? Tá. Não foi pouca coisa que o Senhor nos deu e tem nos dado, não. Ele é o primeiro que deu. Se Ele fechasse a torneira do oxigênio, morria todo mundo, crentes e incrédulos. Então o Senhor, Ele é o Deus doador de vida. Por isso que quando Paulo falou assim, ele está falando de oferta, no capítulo anterior, 2 Coríntios 8, dá assistência aos santos, no meio do caminho, Paulo não diz assim, vocês devem ajudar os outros, porque é correto, porque os irmãos precisam, não. Ele fala assim, porque conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós.
O argumento de Paulo está lá na cruz, está lá na encarnação do Verbo, para dizer por que é correto dar, por que é bom dar, por que é bom contribuir. É porque nós temos exemplo no próprio Senhor Jesus, que deu a sua vida por nós. Então o versículo está dizendo assim, ó: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza. Oh meu Deus, meu salário já está pouco, ainda vou ter que dar uma parte ali para a igreja, botar ali no gasofilar. Oh Jesus, tristeza, está vendo? Ou por necessidade, eu só vou ofertar se derem um aviso aqui dizendo: ó, irmão fulano está precisando de uma ajuda, aí tem necessidade, eu oferto. Não. No Antigo Testamento, você leu lá comigo, vou te relembrar, ali no texto de Malaquias, diz assim, ó: em que vocês estão me roubando? Nos dízimos e nas ofertas. O que é que esses dois termos nos falam? Se você retroceder a leitura, deixa eu ver que horas são. Se você retroceder a leitura lá para o Pentateuco, você vai ver que tinha dízimo, que era aquela parte fixa, que cada um separava da sua renda e entregava lá. Toda vez que eu falo em dízimo, não sei se você faz essa associação, eu faço. Toda vez que se fala em dízimo, que é aquela parte que, aí voltando para o versículo, não é nem com tristeza e nem por necessidade. Eu dou, e eu dou, e eu dou. Acabou. Chova ou faça sol. Eu me lembro do verso de Atos, que diz que os irmãos pegavam o valor, eles vendiam as suas propriedades e bens, e traziam o valor e colocavam aos pés dos apóstolos. Eu lembro disso aqui. Por quê? Porque dízimo é um valor que, vamos ser técnicos, vamos ser práticos aqui. Eu tenho um salário todo mês, não tenho? Tenho. Todo mês eu separo o dízimo, acabou. Chova ou faça sol. No Antigo Testamento também tinha os dízimos e tinha as ofertas voluntárias, as ofertas votivas, holocaustos, sacrifícios, tinha tudo lá. Então, a gente pode entender assim, mais ou menos. Eu separo todo mês, no nosso caso é mensal, né? Geralmente a renda para os assalariados chega mensalmente, ou quinzenalmente, não sei, é com você e Deus, mas mensalmente, quinzenalmente, eu separo uma parte, eu não vou dizer eu não, irmão, estou generalizando aqui, você, a gente separa uma parte daquela renda, é meu dízimo, é fixo, não importa se tem necessidade ou não. Se não tiver, se os irmãos do presbitério chegarem aqui e disserem assim, irmão, não precisa ofertar porque não tem necessidade, mesmo assim você tem que ofertar, mesmo assim você tem que trazer uma parte de sua renda para o gasofilácio. Por quê? Porque não tem a ver com necessidade, tem a ver com você e Deus, tem a ver com seu relacionamento com Deus. Senhor, obrigado, o Senhor me deu aqui 100, mas parte desse 100 é para devolver a Ti, não é por necessidade não. Então, o dízimo, a gente pode entender mais ou menos aí como uma parte fixa, que todo mês, chovendo ou fazendo sol, eu vou trazer aquela parte para devolver ao Senhor. E uma oferta seria o quê? A oferta eu já dei, esse mês eu já trouxe aquela parte que eu separo da minha renda, mas o Senhor pode me tocar também no coração, por que não? Foi dado um aviso aqui, que o irmão fulano está precisando de uma ajuda, para isso, para aquilo. O Senhor pode tocar no coração e dizer assim, para isso aí, eu também quero que você ajude. Por que não? Então não é nem com tristeza e nem por necessidade, é a nossa comunhão com Deus que determina o nosso ofertar. Não é compulsório também não, irmãos. Não é compulsório. Ninguém vai chegar aqui na frente e obrigar os irmãos a ofertarem. Não. Tanto que
nós aprendemos e temos praticado desde sempre, está ali, ó, o gasofilácio. Tem gente que nem conhece. Ritinha, bate nele, Ritinha. Bate nele. Aí ele, prazer conhecer. Está vendo? Tem gente que nem conhece o gasofilácio. Obrigado, Ritinha. Tem gente que nem conhece o gasofilácio. E também não é nosso interesse ficar fazendo propaganda, não. E ali também não tem nome de quem oferta, não. Não tem uma lista para dizer assim, olha, Lucas Rezende esse mês não ofertou. E não vai o nome para o SPC e para o Serasa, não. Não vai, é assunto espiritual, é você e Deus. O próprio Jesus falou, até corrigindo que a semana passada eu falei, que era Mateus 5, Mateus 6. Em Mateus 6, o Senhor fala assim, ó, quando você der uma oferta, não faça tocar trombeta diante de ti. Não tem isso? Agora na pandemia, teve gente que protestou contra isso, por quê? Contra essa atitude errada. Por quê? Porque o pessoal ia dar uma contribuição, aí batia selfie. Para todos os efeitos, você apareceu. Olha, quem está dando a oferta é Ele. Jesus falou em Mateus capítulo 6. Quando você der esmola, quando você der oferta, ignore, não faça tocar trombeta diante de você, primeiro. E o que sua mão direita fizer, a esquerda, ignore. Hã? Não entendi. Aí você vai ter que olhar. Você vai ter que abrir Mateus 6, Saldanha. Abre aí para a gente ver. Pronto, é do início. Então veja, não tem nome ali de quem ofertou, não tem lista de quem ofertou, de quem vai ofertar. Quando a gente dá um aviso aqui, ó, o irmão fulano, lá do interior, não sei, está precisando de uma oferta, de uma ajuda, quem o Senhor mover no coração aí, usa o gasofilácio, a gente aprendeu o quê? Vai pegar o envelope, vai colocar no envelope o que o Senhor propôs no seu coração. Não é a gente que vai dizer, oferte R$100, oferte 10, não é a gente que vai dizer, é sua comunhão com Deus. E não vai colocar seu nome no envelope, porque não precisa que a gente saiba que é você que ofertou. Não existe isso. Deus sabe que você ofertou, e Deus sabe também que você não ofertou. A gente não sabe, a igreja não sabe, porque é um assunto espiritual, é um assunto de sua comunhão com Deus. Quando nós compreendemos esse princípio, a gente descobre esse versículo aqui: Deus ama a quem dá com alegria. A minha ida ao gasofilácio, seja para depositar meu dízimo ou minha oferta, tem que ser com alegria. Deus ama a quem dá com alegria, não com tristeza, ou por necessidade, ou por constrangimento. Irmãos, eu não estou acostumado a ouvir certas coisas não. Quando eu ouço eu me escandalizo, me desculpe. Aconteceu lá em casa uma vez, um vizinho estava escutando um hino, num FM dessa evangélica. Aí a gente escutou o hino, e opa, bonito, vou ligar aqui o rádio nessa mesma FM, para eu poder ouvir também. Aí ligamos o rádio e ficamos escutando o hino. O hino acabou e a programação prosseguiu. Entrou uma pregação. Irmãos, a pregação era centralizada nesse assunto aqui. É por isso que a gente tem que compreender, irmãos, pelo Senhor, que esse assunto faz parte da vida cristã, mas não é o principal assunto da vida cristã. Então a pregação foi centralizada nesse assunto. E no final, eu digo, eu não estou acostumado a ouvir essas coisas não, eu desligo o rádio. O irmão falou assim: se você escutou essa pregação, e é por isso, irmãos, aliás, abre aspas, e é por isso, irmãos, que a Bíblia fala que se você semear pouco, você vai colher pouco. E eu quero desafiar você a depositar R$700 na conta da igreja, ou pelo menos metade desse valor, fecha aspas. Quase que eu desligo o rádio, irmão, quase que eu desligo, porque isso é uma distorção da verdade de Cristo.
Isso é uma distorção. E hoje não vai dar mais tempo. 9h52. Mas essa nota falsa, essa pregação falsa, tem, como diz a Bíblia, infamado o caminho da verdade. Tem trazido mau testemunho para o nome do Senhor. Por quê? Porque na concepção de muitos, denominação virou empresa, pastorado virou negócio, virou profissão. E aí, por causa disso, você vai às vezes pregar o evangelho para uma pessoa, ela já está cheia de conceito errado sobre o evangelho, e ela pensa que você é mais um. Você e eu somos parte do esquemão que foi montado aí. Então, por isso, nós precisamos aprender o assunto na Bíblia, nas Escrituras, no seu devido lugar, no escopo do propósito de Deus. Tem esse assunto? Tem, mas no lugar dele, nem acima e nem abaixo, no lugar que Deus deu a ele. Quando você aprende esse assunto no lugar que o Senhor colocou esse assunto, aí você se alegra. Você não é peso para você, não é peso para mim ofertar, não é peso para mim separar o dízimo. Nós falamos a semana passada, que é uma questão técnica, as pessoas ficam dizendo assim, é porque é dízimo, é 10%, é 20%, quanto é? A gente falou, observe os irmãos que estamos sendo aqui bem práticos dentro das Escrituras. A gente considera que dízimo realmente é 10%. O dízimo foi estabelecido lá no Antigo Testamento, no tempo da lei, e nós hoje vivemos na era da graça, depois da cruz. A gente entende, quando você olha Mateus capítulo 6, de novo, viu, Saldanha? Não, Mateus capítulo 5 agora. O Senhor diz assim, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Ou seja, o Senhor não estava negando as palavras da lei, as palavras do Antigo Testamento, ele estava cumprindo. Então ele disse assim, se a vossa, falando com os discípulos, comigo e contigo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Por esse versículo nós entendemos que a justiça da era da graça deve ser maior, deve exceder a justiça do tempo da lei. O que é que isso quer dizer? Que o dízimo para mim é 10%? É uma base. Eu só não posso, quando eu for separar parte da minha renda para o Senhor, para devolver ao Senhor, eu não posso ficar abaixo desse padrão, que já é a referência do tempo da lei. 10% é. Com certeza, se a nossa comunhão com o Senhor estiver adequada, e você for perguntar ao Senhor, Senhor, está aqui minha renda, está aqui meu salário, quanto eu separo para o Senhor? Certamente, e outra, abra o parênteses aí, faça isso, viu, irmão? Não fique esperando que ninguém diga a você que deve ofertar e quanto ofertar, não faça você isso, pergunte a Deus, não precisamos de intermediário, você tem comunhão com Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não é só para pregação do evangelho esse versículo, não, é que numa hora dessa, Senhor, está aqui meu salário, eu vou perguntar aos presbíteros quanto é que eu devo ofertar. Não, pergunte não, Senhor, está aqui meu salário, quanto eu separo, Senhor? Certamente, se a nossa comunhão com Deus estiver correta, adequada, o Senhor não vai falar seu coração para dar menos de 10%, porque 10% já é a base que Ele deu lá na lei, lá no Antigo Testamento. A gente aprendeu assim, é de 10 para cima. Pode ser que o Senhor diga, separe meu filho 10, mas pode ser que Ele diga assim, separe 15, separe 20, por que não?
é um assunto da sua e da minha comunhão com Deus. Você só não pode, na semana que vem, se o Senhor permitir, a gente vai continuar esse assunto. Você só não pode se sentir no direito de não participar dessa graça, de não participar dessa bênção que Deus lhe deu, que é dar, que é contribuir, que é ofertar, que é separar a parte da sua renda, que é semente, e devolver ao Senhor. A outra parte, que é pão, você usa para as suas necessidades. Você é espiritual, eu que sou carnal. Se eu retiver essa parte que eu deveria ter devolvido ao Senhor, eu vou incorrer no que nós lemos em Malaquias: roubar o homem a Deus. Você está, quando o Senhor do céu olhar para a sua renda, o Senhor vai dizer assim: você segurou uma parte aí que não era para segurar, era para dar. Você está segurando, está retendo. Então, por isso que lá no Antigo Testamento, Deus, que não precisa de nada, que tem todas as coisas ao seu dispor, ele teve que dar uma palavra dura para corrigir o coração avarento dos irmãos. Vocês estão roubando a Deus. Uai, Senhor, mas o Senhor não precisa de nada, mas eu mandei trazer os dízimos para minha casa, mandei, tem que obedecer. Se eu mandei e você não faz, está desobedecendo. Então está lá escrito. Se qualquer pessoa quiser pegar esse texto para usar para seus próprios interesses, vai se ver com o autor do texto. Nós temos que pregá-lo, temos que entendê-lo da forma correta. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fale ao coração. Há mais um assunto para tratar dentro desse assunto, mas não há mais tempo. Está dando 10 horas aqui. Eu quero só orar com os irmãos e pedir que os irmãos orem para que a gente tenha a graça de continuar no próximo domingo. Amém? Apresentamos a Ti, Senhor, a Tua palavra. E o Senhor mesmo disse que a palavra que sair da Tua boca não voltará vazia, mas fará o que apraz ao Senhor. Não sabemos exatamente o que o Senhor deseja fazer com essa palavra, mas nos voltamos para Ti e pedimos ao Senhor que use conforme a Tua vontade. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Décio.